Esta é a segunda aula sobre as 5 doutrinas da graça. A primeira doutrina da graça, depravação total, da qual falamos na aula passada. A doutrina da eleição incondicional é a aula de hoje. Peço que você ainda fique até as próximas 3 aulas conosco, tá bom? O que é eleição incondicional? Bem, para falar a respeito disso, é preciso que nós possamos lembrar o que vimos na aula passada, quando vimos que o homem está totalmente morto em seus pecados e nada ele pode fazer para ir até Deus. Portanto, é Deus a quem toma a iniciativa. Lembre, o homem está condenado, perdido, ele não consegue fazer nada para ir até Deus. E mais, se Deus condenasse todos os homens ao inferno, Deus seria justo e bom, porque as pessoas são más, fizeram aquilo que é errado. Então, Deus seria muito bom se condenasse todos. Mas, então, como nós acreditamos que a escolha de Deus, a eleição incondicional, é o ato eterno de Deus, pelo qual ele escolheu indivíduos específicos para a salvação antes da fundação do mundo. Nós entendemos que ela é incondicional porque ela não se baseia numa fé prevista, ela não se baseia em obras, ela não se baseia em bondade humana, mas apenas no consentimento da vontade de Deus. Deus quis. É estranho ouvir a respeito disso, é uma doutrina um tanto quanto controversa. Se a doutrina anterior da depravação total assusta você por falar que todos os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados, essa doutrina nos assusta pela atitude de Deus de salvar não todos, mas apenas alguns. Bem, para esclarecer como nós compreendemos isso, é necessário interpretar o que significa justiça e misericórdia. O que quer dizer justiça? Justiça é dar a alguém exatamente o que ele merece. Nós acreditamos que é deste modo, ou seja, como todos pecaram, a justiça divina exige a condenação de todos. Nós já vimos, aquele que pecar, este morrerá. Um só pecado condena ao inferno. Então, se Deus condena uma pessoa ao inferno, ele está sendo justo e bom. Essa é a justiça, é dar na medida certa. E qual é a medida do pecado? O inferno. Essa é a condenação. Isso é o que Deus diz em todas as Escrituras. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação. Então Deus está sendo justo ao condenar uma pessoa ao inferno. Na verdade, se ele fizesse isso com todos. Agora a Bíblia também fala a respeito da misericórdia de Deus. E a misericórdia bíblica, ela trata diferente da misericórdia que nós temos no dia a dia. Vou dar um exemplo. Aqui, o significado de misericórdia é não dar a alguém o castigo que ele merece. É um favor livre e soberano de Deus que ele concede a quem quiser. Voltemos ao exemplo que eu ia citar. Imagine que uma pessoa fez uma coisa ruim e ela se arrepende. Então, por ela estar arrependida e vir até mim e me pedir perdão, então eu penso, eu vou ter misericórdia dessa pessoa e vou perdoá-la. Bem, essa é a palavra misericórdia no nosso contexto da língua portuguesa, mas não é a misericórdia descrita pela Bíblia. A Bíblia descreve uma misericórdia totalmente livre, inclusive para quem não se arrependeu. Estranho isso? Sim, mas a misericórdia, ela trata não da pessoa que recebe a misericórdia. A misericórdia fala de quem oferece misericórdia. Então não depende de quem recebe. Depende de quem oferece a misericórdia. Porque também podemos pensar assim, mesmo que uma pessoa esteja arrependida, vamos imaginar, de ter cometido um crime, ele ainda vai ter que pagar por ele. Eu posso escolher perdoar ou não, continua sendo livre. Entende a ideia? Mas o que seria então injustiça? Injustiça é dar um castigo a quem é inocente ou negar um direito a quem merece. E Deus não pode ser injusto. Desse modo, nós entendemos 3 tipos de pessoas. 4 minutos. Desse modo, entendemos 2 tipos de pessoas. Um grupo recebe misericórdia, a graça imerecida de Deus. Outro grupo recebe justiça, a punição merecida pelos seus atos. Mas ninguém vai receber injustiça. Ou se recebe pelo que fez, ou Deus gratuitamente não leva essa pessoa à condenação. Para melhor esclarecer isso, o texto de Romanos 9 traz grande clareza. E eu quero que você acompanhe a leitura em sua Bíblia. Observe que
Paulo começa sua carta aos Romanos falando sobre a doutrina da salvação. Então, desde o primeiro capítulo até o capítulo 3, até o capítulo 4, quando ele descreve a pecaminosidade alcançando todas as pessoas, Paulo começa a falar também da salvação. E quando ele conclui o assunto, como as pessoas vão para os céus, as pessoas poderiam questionar Paulo. Então o evangelho não funcionou com os judeus, porque muitos judeus rejeitaram Jesus Cristo. Então essas pessoas mostram que o evangelho fracassou. Deus falhou com Israel. Então Paulo esclarece nos versículos de 6 a 8. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Observe, Paulo vai dizer que Deus não falhou porque nem todo mundo que tem o sangue de Abraão é verdadeiro israelita. Acompanhe, lembre da sequência. Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que mudou o nome para Israel. Então, quando falamos de Israel, falamos dos descendentes de Jacó, dos descendentes de Isaque, dos descendentes de Abraão. E nem todo mundo que tem o sangue de Abraão foi salvo. Ismael, o primeiro filho de Abraão, não foi salvo. Depois da morte de Sara, Abraão teve outros filhos com uma mulher chamada Quetura. Estes também não foram salvos. A promessa é apenas para Isaque. E não somente Isaque, mas também para Jacó. Observe, ou seja, não basta ter o sangue de Abraão, precisa ser do povo escolhido. Observe como isso nos é ensinado nos versículos de 9 a 13, quando diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Observe isso. Aqui nós temos que Deus, quando foi escolher dentre os filhos de Jacó, dentre os filhos de Israel, tinham dois. Errei de novo. Observemos aqui que entre os filhos de Isaque nós temos Isaque e Jacó. E Deus escolheu um deles. Observe como o texto diz: não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que mostrasse o propósito da eleição, que não acontece por obras, não é por aquele que faz, mas por aquele que chama. Então já foi dito que Deus amou Jacó, porém odiou Esaú. Odiou Esaú, amou Jacó. Quando vemos essas duas frases, uma delas nos assusta. Qual dessas frases mais assusta você? Provavelmente você possa imaginar que Deus ter odiado Esaú. Mas eu quero te dizer que Jacó era um homem mau. Se você se lembrar dos pecados de Jacó, não são poucos. Observe, ele, quando viu o irmão com fome, tentou negociar uma bênção. Em outra ocasião, enganou o pai e o irmão para conseguir uma bênção. E aí você pensa, está vendo? Ele está interessado na bênção. Não está não. Tanto que ele é um covarde que foge. Tanto é que ele mente para conseguir alguma coisa que ele não tinha interesse. Tanto é que ele foge. Quando foge, ele pratica feitiçaria para tentar enriquecer junto de seu sogro. Mais ainda, quando ele se encontra com seu irmão, lembra? Ele tem aquela famosa luta contra um anjo. E então ele encontra com o irmão e o irmão diz assim: vamos lá para casa. E Jacó fala assim: não, meu povo está cansado. Pode ir na frente, depois eu vou. E Jacó mente para o irmão segue ao sul e Jacó vai para o oeste, justamente para a região de Siquém, onde a sua filha é molestada. E o que ele faz? Nada. Deus manda ele ir até o local onde ele tinha prometido e ele vai até lá, mas a vida de Jacó não muda. Dentre os 12 filhos que ele tem, ele prefere um do que todos os demais.
Jacó não é uma pessoa boa. Por isso eu quero te dizer, o mais assustador é que Deus amou Jacó. Eu não estou dizendo que Esaú era bom, eu estou dizendo que os dois eram maus. E ainda assim, Deus amou um deles. É impressionante isso. Isso olha para mim. Eu fiz tudo de errado. Eu estava condenado em meus pecados. Eu não merecia de modo nenhum. Mas Deus teve misericórdia de mim. Ele me amou mesmo sem eu merecer. E alguém poderia pensar assim, mas isso não é injusto? Bem, observe os versículos de 14 a 18. Eles dizem assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Paulo responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Vejamos a primeira parte deste texto. Ele diz justamente que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, porque isso é misericórdia, é totalmente livre. Se Deus fosse condicionado por qualquer coisa a ter misericórdia de alguém, já não seria misericórdia. A misericórdia é uma escolha livre de Deus. Então vamos imaginar, por que ele não escolheu Esaú também? Ora, você quer condicionar a resposta de Deus? Você quer dizer assim, não, Deus vai agir nesse padrão? Não! Deus age conforme a sua vontade, para escolher quem ele quer levar para os céus. E alguém vai dizer assim, mas as pessoas são más. Isso, em algumas dessas pessoas más, Deus permite que eles sejam maus. A maldade já está dentro do coração dessas pessoas. O segundo texto mostra justamente isso, que, por exemplo, a segunda parte do texto diz que Faraó, que era um homem mau, Deus quis usá-lo para mostrar o seu poder. Ou seja, Deus escolhe quem ele quer e reprova quem ele quer. Nesse caso, ele vai reprovar toda a humanidade, a quem ele não escolheu, que já estão condenados por causa dos seus pecados. Pense no caso de Faraó. Faraó já tinha toda a maldade dentro de si. Então Deus não cria o pecado em Faraó. Faraó já é mau, já tem a natureza má. Então Deus freia os seus pecados. A ideia é assim, Deus freia a maldade das pessoas. E quando Deus solta o freio, a pessoa faz toda loucura. Aí ele pode ser tão mau quanto possível. Em outras palavras, quando Deus solta o freio, é como se Deus endurecesse o coração. A linguagem de Paulo é endurecer o coração. Mas nós entendemos, à luz de outros textos, que Deus faz é soltar o freio da maldade. Por isso, o faraó fez tanta loucura ao tentar segurar o povo de Deus naquela terra. Deus controla a maldade no sentido de freá-la, mas a maldade já existe. Deus não cria a maldade em ninguém. Por isso o texto diz que Deus tem misericórdia de quem quer, mas ele também segura a maldade de quem ele quiser. Ele é quem controla todas essas coisas. E você poderia me dizer, então se eu peco, a culpa é de Deus. Deus pode cobrar os meus pecados? Olha o que ele diz, versículo 19 até o versículo 24. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A resposta de Deus é fortíssima. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Percebe que aqui entramos num aspecto difícil para a nossa racionalidade. Não está de conforme com o que nós estamos acostumados a ouvir. Deus simplesmente silencia os nossos questionamentos e sem nos responder. Ele continua dizendo, mas sem responder. Observe que ele somente nos silencia, ele explica sem responder a pergunta. Então ele diz, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Percebe? Deus silencia. Ele diz ainda, ou não tem o oleiro direito para da mesma massa fazer um barro, fazer do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Em outras palavras, Deus é soberano. Deus é quem governa toda a terra.
Deus é quem dirige todos os caminhos. Deus é quem faz todas as coisas. É muito comum que as pessoas pensem assim, em um Deus que não dirige todas as coisas. Mas deixa eu te explicar uma coisa, só para você perceber. As pessoas geralmente dizem assim, tem o livre-arbítrio. Nós já mencionamos isso na aula passada, mas eu preciso repetir. Se Deus não controlasse a maldade humana e o homem pudesse ser tão mau quanto é capaz de fazer, o mundo seria um inferno. Mas Deus controla para que o mundo seja possível de se viver. E por isso, observe o texto, ele diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ou seja, Deus tenha misericórdia dos maus em não os condená-los ao inferno imediatamente. Deus tem, não misericórdia, perdão, longanimidade para com os maus. Deus tem longanimidade, observe que ele usa justamente essa expressão. Agora, com os justos, com os seus eleitos, com aqueles que eram maus, mas ele escolheu para si, observe, o texto diz: que diremos, pois, se Deus, versículo 23, a fim de também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, Deus quer salvar uns, ele salva. Ele pode revelar o seu poder de justiça sobre os maus e pode mostrar a sua misericórdia para com os seus eleitos. Ora, assim eu pergunto, como foi feita a pergunta no início do texto, o evangelho falhou com Israel? Não, pois o verdadeiro Israel, eleito por Deus, este foi salvo. A mensagem de Paulo neste capítulo, ou seja, se fôssemos observar o centro do texto o evangelho alcançou os eleitos de Deus. Assim, outro questionamento que poderia nos vir é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas doutrinas que questionam muito as pessoas. Eles querem tentar entender a respeito disso. E o melhor texto para nos esclarecer é Atos, capítulo 2, quando ele vai descrever as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Lá em Atos 2, versículo 23, diz assim: sendo este, ou seja, sendo Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Observe o que esse texto está dizendo. Este texto diz que Deus determinou, ele previu aquilo que ele determinou, e vós o matastes, o crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, é um plano de Deus que acontece exatamente como ele planejou. E as pessoas é que são culpadas deste fato. Nesse sentido, Deus é soberano. Ele governa todas as coisas e ele escolhe quem ele quer salvar segundo o seu plano eterno. E nada acontece fora do seu decreto. E ao mesmo tempo, o homem é responsável porque ele peca porque quer. A culpa de desobedecer a Deus é somente do homem. Ele já tem a maldade dentro dele. O que Deus faz é segurar essa maldade. Às vezes, Deus até solta. Assim, a escolha do homem é ir voluntariamente contra Deus. Por ele estar perdido em seus pecados, ele nunca vai até Deus. Deus é quem escolhe livremente quem ele quer que esteja com ele. Observe de novo, eu quero te explicar novamente. Perceba, essas duas doutrinas parecem incompatíveis. Mas uma boa ilustração sobre isso é justamente os trilhos de um trem, que eles parecem se unir apenas no horizonte da mente de Deus. Você olha num trilho de trem, lá no horizonte eles parecem se encontrar, mas aqui na Terra eles caminham juntos e inseparáveis. Ou seja, eu não consigo, eu diria, na minha mente limitada, eu tenho dificuldades com essa doutrina, mas ela é real. Em um versículo a Bíblia diz as duas coisas, e aqui é apenas um versículo de muitos outros, como veremos no final da aula, em que as duas coisas estão acontecendo, o que Deus determinou e as escolhas do homem. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Assim, eu quero dar alguns exemplos, como por exemplo, no caso da adoção. Imagine um casal que escolhe uma criança que está em um orfanato e o casal escolhe amar. Ora, a criança não mereceu ser escolhida. O amor partiu do pai, antes mesmo de conhecê-la.
Ou mais ainda, vamos pensar ainda nesse orfanato, mas agora só com bebês. Tente imaginar, um monte de bebês. Então chega um casal e olha e vê 2 bebês. Um está chorando muito e o outro fazendo silêncio. Bem, qual seria o critério desse casal para escolher? Talvez eles pensem assim, eu vou levar esse bebezinho que está em mais silêncio, porque ele não vai nos atrapalhar muito. Ou eles poderiam pensar assim, esse que está chorando precisa mais de nós, vamos levar esse. Percebe que depende do casal, não depende do bebê, não depende do que ele faz. Um outro exemplo disso é um resgate de um mergulhador, de um salva-vidas, que resgata alguém que está inconsciente no fundo do mar. A pessoa, o resgatador não espera a pessoa decidir se quer ser salvo ou não. Ele vai lá e o resgata por iniciativa própria. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e nunca iríamos até Deus. Mas é Deus quem nos resgata. É Deus quem vai lá e alcança cada um de nós. Um terceiro exemplo, que é muito corriqueiro também, é da herança. Se você recebe uma herança, não é pelo seu trabalho, mas porque os seus pais, alguém decidiu em seu testamento deixar os seus bens para você totalmente de graça. É algo que você herda, mesmo você merecendo ou não. O doador é quem decide. Eu quero dar agora um último exemplo, que são algumas doutrinas da Bíblia que são aparentemente contraditórias. E geralmente as pessoas não têm problemas com essas doutrinas. As pessoas geralmente dizem assim, não dá para entender soberania de Deus e responsabilidade humana, porque elas são incompatíveis, não dá para juntá-las. Ora, como conciliar a doutrina da Trindade? Essa doutrina também aparentemente é incompatível, mas nós a aceitamos. Como aceitar a doutrina da inspiração das Escrituras? Nós acreditamos que, ao mesmo tempo que são 3 pessoas, um só ser. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o Pai não é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Percebe isso? É uma doutrina aparentemente incompatível com a lógica humana. A doutrina das Escrituras de igual modo. Ora, nós acreditamos que é um livro divino e humano. Homens escreveram como queriam escrever. E escreveram exatamente o que Deus os inspirou para escrever. Calma aí. Eles escreveram o que eles queriam ou o que Deus queria? Percebe? Responsabilidade humana e soberania divina, as duas coisas. E nós não questionamos isso. Uma terceira doutrina é a dupla natureza de Cristo. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ora, desse modo, Jesus sabe de todas as coisas porque ele é Deus. Mas Jesus aprendeu porque ele é homem. Percebe? As duas doutrinas parecem incompatíveis, mas as duas doutrinas são verdadeiras e as pessoas não questionam isso. A última doutrina, por exemplo, é sobre a origem do mal. Como será que o mal surgiu? As pessoas, eu nem me refiro ao pecado de Adão e Eva, eu falo até mesmo de Lúcifer, né? Como, por exemplo, surgiu o mal? E eu nem me refiro de Adão e Eva, eu me refiro mesmo do diabo, de Satanás. Eu pergunto, como é que aconteceu? Ele foi um ser criado perfeito por Deus e de repente ele se rebelou contra Deus? Como assim? Percebe? Essas doutrinas, a Bíblia não responde, ela só diz que são verdadeiras. Mas a nossa cultura diz que a coisa mais importante que existe é a liberdade humana, de escolher as coisas que tem que escolher. É dizer que eu faço o meu próprio destino. É como se fosse um bem que não pode ser, a pessoa não pode abrir mão. Ora, tem um monte de outras doutrinas que, quando se refere a Deus, elas são misteriosas e nós concordamos. Nós não questionamos, nós aceitamos. A doutrina da responsabilidade humana e a soberania de Deus andando lado a lado é uma dessas doutrinas misteriosas que nós não entendemos, mas aceitamos porque a Bíblia assim nos ensina. Deste modo, as pessoas às vezes questionam, mas isso não tira o valor da pregação do Evangelho? Não, claro que não. A pregação é o meio que Deus usa para chamar os seus eleitos. Deus não determinou apenas o fim da história, Ele determinou o meio da jornada também. Nós pregamos com confiança porque sabemos que Deus garantirá que o seu povo vai responder ao chamado. Aqueles que Ele elegeu ouvirão a mensagem do Evangelho que você tem que levar para as pessoas. Outra objeção é, Deus não é injusto por não escolher a todos? Ou seja, as pessoas tentam dizer que é injusto, mas eu quero te dizer que justo
seria todos serem condenados. Justos seria todos irem para o inferno. Deus não é injusto. A pergunta, inclusive, correta não é por que ele não escolheu todos, mas sim, por que ele me escolheu, mesmo eu sendo um pecador? Essa que é a pergunta mais importante. E por último, outra objeção. Mas essa doutrina não incentiva uma pessoa a viver uma vida de pecado? Ou seja, eu vou pecar porque Deus me escolheu para ir para o céu, então posso pecar à vontade. Ou então, não depende de mim mesmo, depende de Deus. Posso pecar à vontade. Se Deus quiser me escolher, Ele me escolhe. A questão é que a Bíblia não diz isso. Lá em Efésios capítulo 1 diz que Ele nos chamou para as boas obras. Ou seja, quem é verdadeiramente escolhido por Deus recebe um coração novo que odeia o pecado e ama a santidade. Aqueles que foram escolhidos para serem santos. Ou seja, aquele que começou a boa obra, ele vai levá-lo à santidade. E aqui tem algumas passagens bíblicas que eu gostaria que você procurasse na sua Bíblia, que você lesse. Essas passagens mostram justamente essas duas informações. A soberania de Deus sobre todas as coisas, escolhendo o povo que Ele quis escolher para levar aos céus. Ele chamando esse povo de escolhido, Ele dando a vida pelos eleitos. É nisso que nós acreditamos. E, de novo, é uma doutrina de difícil compreensão. Eu sei, mas eu quero te dizer que essa doutrina nos traz humildade, porque não depende de mim. Eu não posso bater em meu peito e dizer assim, fui eu que escolhi a Deus. Essa doutrina me traz humildade porque eu não compreendo. Deus é misterioso demais para que eu compreenda cada aspecto do seu ser. Essa doutrina também me traz segurança. Porque se Ele me escolheu, se não depende de mim, então eu irei para os céus. Essa doutrina me traz gratidão. Eu não mereci, mas mesmo assim, Ele me salvou. Agora, eu tenho uma pergunta para a próxima aula. A minha pergunta é, como é que Deus salva os seus eleitos? Porque Deus não pode perdoar pecados, senão Ele seria injusto. Se nós somos totalmente pecadores, mesmo que Ele diga, esse aqui vai para os céus, Ele não pode levar essa pessoa para o céu. Essa pessoa continua sendo pecadora. Como é que Ele resolve isso? Falaremos sobre isso na próxima aula. Aguardo você lá.